3-0, no momento em que adentra o estúdio Bruno Puzóvio, que não tem nada a ver com o que eu tava falando aqui, mas só uma constatação. Você deu uma de craque Neto. Isso, agora, né? Aí eu não consegue deixar de interagir com o mundo ao redor. Aí eu te pergunto, Paulo do Vale, de duas uma, ou é realmente o jogador que fazia esse discurso que tava fechado com o técnico, mas não tava, ou é porque chega um cara novo e todo mundo quer mostrar vontade. De qualquer jeito, cara, é difícil, sabe? É o que eu falei antes do Carpini cair. Todo mundo falando bem do Carpini, só que ninguém assume a culpa, então. Se a culpa não era do Carpini, de quem era a culpa? A gente tá jogando sem motivação? Não, eu tô jogando mal, ninguém assume a culpa. Fica delicado, pelo menos ao meu ver, essa situação. Ou queriam realmente tirar o Carpini, mascararam isso, começaram a jogar, ou estão mostrando vontade pro Zubeldia. Eu vou trazer um bastidor aqui. Hoje, depois da coletiva do Zubeldia, a gente ficou um tempo lá no CT do São Paulo, que é essa parte que vale mesmo, né? Depois da entrevista, você fica ali conversando com um, com o outro, aparece um ou outro. Os dirigentes não, né? Acabou a coletiva, o Casares some, o Belmonte some, todo mundo evapora. Mas o Milton Cruz veio conversar com a gente na sala de imprensa, ele veio resenhar. E aí ele explicou o que ele fez. E ele falou, gente, eu fiz o feijão com arroz. Eu coloquei o Alan Franco, que tem uma boa saída de bola. Eu alinhei ali a questão Pablo Maia e Alisson no meio campo. E acabou. Então, assim, o que eu acho é que... Até teve um take do Luciano ontem, já no segundo tempo, que o Luciano, a câmera da Globo, mostra o Luciano dando risada e fazendo assim, ó, pro próprio Milton Cruz. Ó, professor, só tapa, não sei o que, não sei o que lá. E acho que é isso, os jogadores eles estavam apoiando o Carpini, mas o que o Carpini pensava de futebol e do time do São Paulo não estava encaixando. E cara, mais do que eu defendi o Carpini aqui, não taticamente e de postura do São Paulo, mas do que fizeram com o ser humano Carpini, ontem o São Paulo fez o melhor jogo do ano. E não por conta das expulsões. O São Paulo já estava fazendo um bom jogo. Claro que as expulsões deram a certeza que o São Paulo venceria a partida. A gente não sabe, às vezes, com 11 contra 11, às vezes o Atlético poderia reagir e tal. Então, assim, às vezes, ou quase sempre, menos é mais. E ontem, caiu na mão de um cara que não é o Rinos Mitchell, né, o Milton Cruz, longe disso. Mas o Milton Cruz, ele observou que ele precisava ali não fazer nenhuma mudança radical, tanto que ele não muda o esquema com 3 zagueiros, mas ele muda algumas peças e um posicionamento ali, uma linha fina entre o Pablo Maia e o Alisson, que são os 2 volantes. E coloca o André Silva no time, que estava jogando bem já com o Carpini. E ontem, mesmo não marcando gol, foi o melhor jogador em campo do São Paulo. Então assim, cara, tem hora que a experiência fala um pouquinho mais alto. Às vezes a gente é muito jovem, a gente é muito sonhador. A gente fica muito, sabe assim, idealizador e tal. Meio utópico, assim. E eu acho que o Carpini, talvez, ele estava um pouco utópico comandando o São Paulo. E agora o Zubeldia, vamos ver. Eu já percebi algo que o Milton Cruz falou hoje pra gente. Ele não deve manter o esquema com 3 zagueiros, porque ele nunca, historicamente, escalou os times dele com 3 zagueiros. O Zubeldia. Já a escola do São Paulo, até por influência do Muricy, o Carpini gosta, o Milton também, tanto que ontem ele conseguiu manter esse esquema e deu certo. O Zubeldia deve mexer uma coisa ou outra, mas talvez ele enxergue algumas coisas que o Carpini não estava enxergando. Não é enxergar além, é às vezes enxergar o que tá um palmo na sua frente. Sim. E a gente não consegue enxergar. O Dorival fazia muito, né, o PDV, o arroz com feijão lá no São Paulo. Ele não inventava, colocava cada jogador na sua posição e ia pro jogo. Não tinha muito o que fazer de diferente. E o Zubeldia, ele joga muito com os pontas, né? Então o Ferreirinha, até o Bruno falou sobre isso na semana passada. E lembrando aqui que ontem o Ferreirinha fez o gol também. Então é um jogador pra gente ficar de olho, que ele provavelmente vai aparecer muito com o Zubeldia, né? Porque ele tem uma característica de ser o jogador que o Zubeldia gosta. Então acho que tem muito potencial pra poder dar certo. Vamos lá. O último jogo da LDU com o Zubeldia, ele trabalhou num 4-4-2. O jogo contra o Botafogo, vocês vão lembrar muito bem que a LDU meteu também 1-0. Outro 4-4-2. Ele gosta de jogar com 2 caras à frente. O Arce e o Estrada estavam jogando. Se você for parar pra pensar e projetar um São Paulo aí jogando num 4-4-2, Paulo do Vale, sem querer te pegar no pulo aí, mas já te pegando no pulo, ele teria que bancar certos jogadores e vai fazer algumas alterações visando esse
pra mim, né? Grande elenco, bom elenco que o São Paulo tem. Em condições normais, até mesmo sem sem lesão, por exemplo, o São Paulo iria a campo como? Ele tá falando do Rafael no gol? Um time perfeito? Rafinha, Rafael, Rafinha, Arboleda e Diego Costa, o Arboleda e Alan Franco. O Arboleda, eu acho que nenhum ali é do nível do Arboleda e nem do Beraldo que saiu, então tanto faz talvez. O Wellington, por enquanto, é o único lateral esquerdo à disposição, e aí eu acho que tá um pouco o calcanhar de Aquiles do São Paulo. Aí nós temos 4 no meio campo. 4 no meio campo. Aí a questão é, o Luiz Gustavo, voltando de lesão, em forma, é titular desse time ou não dá pra mexer em Pablo Maia e Alisson? Eu acho que o Pablo Maia deu uma caída, mas você vai tirar o Pablo Maia do time? Eu acho que o Alisson hoje é um grande motorzinho do São Paulo. Pra mim, Pablo Maia e Alisson. Pablo Maia, Alisson, Lucas. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues e Lucas. Não dá pra você botar Rames Rodrigues, Lucas, Luciano e Caleri jogando? Então, é muito arriscado? Eu acho que não dá pra jogar muito Rames, Caleri e Luciano. Cara, tem hora que não dá pra você escalar o que tem de melhor. Acho que vai ser, por exemplo, o Ferreirinha. Ele tem 5 gols nos últimos 7 jogos e uma assistência. Sim. Tá, mas o Ferreirinha, ele é mais importante talvez entrando num segundo tempo? Pode ser. Pode ser, entendeu? O Rames Rodrigues, de fato, ele vai aguentar? Ele vai ser o cara desse time do São Paulo? Até agora, eu acho que o Rames não mostrou. Mesmo quando ele foi bem, agora não foi grandes timaço, coisas. Né? Pra mim é um timaço do São Paulo. Eu gosto do time. Do meio pra frente, pra mim é um timaço. Então, mas aí a defesa eu acho que ainda tem essa lateral esquerda. Tem uma peça. E eu acho que um zagueiro. Um zagueiro, uma peça na defesa. O São Paulo, pra mim, já é um baita time. E eu também acho que o Rafinha não tem mais fôlego. Acho que ele é um cara importante em algumas situações. O sistema pra ele tem que ser assim, volta na minha. Assim, o Igor Vinícius também não é um cara que fala, pô, o Igor Vinícius. Eu tenho um problema com esse, e acho que a gente fala muito pouco desse sistema defensivo do São Paulo. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio do Zubeldia. Porque, cara, com todas as peças à disposição, beleza, um dia você entra com o Lucas, um dia você entra com o Ferreirinha, um dia você entra com o Luciano, Wellington Rato recuperado, Caleri, Luciano, André Silva, a gente não falou do André Silva, cara. O André Silva ontem foi o melhor jogador em campo. Do meio pra frente, pra mim é um time, é muita opção. Muita opção. É muita opção. E o André Silva vai ser o reserva imediato do Caleri, então ele vai poder mesclar muito de acordo com o que ele precisar, né? Porque vai chegar um momento que o São Paulo vai começar a escolher qual competição vai priorizar. Então isso também vai ser importante ter um jogador que é muito bom também pra posição.